Acho que essa é uma das perguntas que eu sempre respondo. Eu nunca quis ser padre. Eu não fui coroinha. Eu não brinquei de missa na infância. Então, se essa fosse a regra, eu não seria padre. Isso é legal porque às vezes a mamãe vê, né? Hoje todo mundo compartilha na internet, aí vê a criancinha brincando de padre e fala, o meu não. Não, eu não brinquei de padre, não fui coroinha. E a minha família não é igreja. Né? Então, assim, eu entendo que foi realmente um chamado de Deus. Que quando eu tomei consciência disso, aí eu falei, poxa, pode ser. Porque a minha história com Deus começa aos 9 anos de idade, numa novena de Natal. Minha família, ninguém ia à igreja, mas todos se diziam católicos. Do IBGE. Do IBGE. A minha avó materna, que hoje tem 93 anos, era a matriarca da família em relação à fé. Foi ela que me ensinou a rezar, foi ela que me ensinou tudo. E um belo dia ela falou assim, bateram umas senhoras, palmas lá na porta de casa, a gente queria oferecer a novena de Natal, a gente está fazendo, tal, tudo, a senhora pode acolher, receber? Ela falou assim, posso, reza, é sempre bom, né? Aí ela falou assim, então eu vou deixar aqui o livrinho com a senhora, do encontro, tal, tudo. Aí ela falou assim, mas eu não sei ler. Bonitinho. Aí ela falou assim, não tem problema, não tem ninguém que possa ler para a senhora. Ela falou, tem o meu neto. Eu nem sabia da parada, né? Mas aí fui incluso, graças a Deus. E aí, então, eu cheguei e ela falou assim, amanhã vai ter uma reza, 3 horas da tarde, e eu preciso que você esteja aqui, porque vai ter que ler algumas coisas e você lê para a avó, porque a avó não sabe ler. Falei, beleza. Com 9 anos de idade, eu já sabia ler. E melhor, eu entendi o que eu lia, né? Que é uma diferença, né? Sim. Hoje em dia, mais do que nunca. Porque tive a oportunidade de fazer uma pré-escola muito boa. Eu saí do prézinho alfabetizado, né? Inclusive, Chamado prézinho. essa foi né? uma tarefa da nossa filha esse domingo, que eles mandaram o texto para ela ler sozinha e depois a gente tinha que fazer perguntas para ver se ela tinha compreendido o que ela leu, que é exatamente o que o senhor falou. Que é uma diferença. Ler é uma coisa, né? Ela vai lá, não sei o Exato, quê, juntar e entender palavras, o que ela acabou de ler. Até o robô, né? Tem os robôs hoje, né? Sim. Você chama lá os nomes lá e eles conseguem juntar a palavra, mas entender não. E aí então fui participar desse encontro com a minha avó. Eu nunca fui tão nerd como você, mas eu sempre gostei dessas coisas aí de luta, Jiraiya, Nossa. Changemans, Cresci Jaspion, assistindo isso. né? Então eu tinha os bonequinhos, eu gostava daqueles bonequinhos, porque na nossa infância tinha uns bonequinhos assim que eles viravam a perninha, o bracinho, era bem bacana, eu tinha todos esses. E o que me chamou a atenção na novena é que tinha um bonequinho ali, só que era um bonequinho totalmente diferente de todos que eu tinha visto. Porque os meus bonequinhos, eles sempre estavam com posição de cara fechada, punho cerrado, armado, e aquele bonequinho estava ali, quase que pelado, com os bracinhos abertos, dando uma risada. Eu fiquei entendendo, por que esse boneco está rindo? Né? Era o menino Jesus na manjedoura. Por que esse menino está rindo? Né? Por que esse menino está rindo? Que herói que é esse? Quem né? é esse, né? Quem é esse cosplay, né? É o Astro Boy diferente, Quem é? né? Pois é. Então eu fiquei olhando aquilo e elas tinham umas bolinhas que bolinha descia e subia e eu fiquei envolvido naquele universo. E eu experimentei uma alegria que eu nunca tinha experimentado. Não tinha ninguém da minha idade, eram só senhoras, mas era uma coisa diferente. E aí uma delas percebeu que eu fiquei ficcionado no bonequinho, e ela falou assim, você sabe quem é ele? Eu falei, não. Ela falou assim, ele é Jesus. Eu falei, que legal. Ele é Jesus. Você quer ele para você? Pô, quero, vou colocar com meus outros bonequinhos. Né? E ela me deu, eu tenho até hoje, né, guardado. No próximo pode ser que eu traga. Aí eu levei e guardei. Ela falou assim, você gostou do terço? Eu falei assim, eu não sei, isso é terço? É terço. Então eu vou te dar para você rezar todos os dias. Eu falei assim, mas eu não sei rezar como vocês rezam. Ela, não tem problema. Na bolinha grande você vai rezar o Pai Nosso e na bolinha pequenininha você vai rezar a Ave Maria. Só que tem que rezar todo dia. Eu falei, tudo bem. E aí eu comecei. Eu juntava meus bonequinhos e rezava todo dia. Bolinha grande Pai Nosso, bolinha pequena Ave Maria. Essas senhoras tinham filhas na minha idade, que iam fazer a primeira Eucaristia. Me chamaram para participar da primeira comunhão delas. E eu fui. Nunca tinha entrado na igreja. A minha ideia de igreja era parecida. Para mim, igreja era parecida. Só que eu nunca via a igreja. Porque Isso eu você era, morava onde? era um toco. Eu morava já em Caieiras. Tá. Porque eu nasci em São Paulo e com 3 anos eu fui para Caieiras. A gente é um toco, cheguei em Aparecida. Que criança que via o que acontecia em Aparecida? Não. Qual que é a visão de infância que a gente tem da Aparecida? Pernas
E pé. É, Porque a gente sentava você no só- pé lá você e só ficava vê- morrendo. Você só vê E o quando você passa cavalinho, na o Dutra. cavalinho. É, e o cavalinho e o sorvetão de tu, que era a melhor parte de Aparecida, né? Aquilo não tem gosto de nada, mas era gostoso. Até hoje. Eu, Não é? eu falo Tem que tem gosto de infância. De infância, Gosto pois de é isso. infância. Então, era essa a visão que eu tinha de igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja. E a minha capela de origem é dedicada a São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, eu entrei pela primeira vez, participei da primeira comunhão com elas e aquilo me encantou, porque eu vi gente da minha idade, foi totalmente diferente. Aí Deus começou a trabalhar, né? Então, com 10 anos, eu fiz a minha inscrição na catequese, porque os meus pais não iam na igreja, fiz sozinho. E assim foi o meu processo. Aos 10 anos, eu conheci o grupo de oração, porque essas senhoras que faziam a novena de Natal, elas também eram membros do grupo de oração. E elas me chamaram para ir. Era quarta-feira à noite, ainda é até hoje, grupo de oração Nova Jerusalém. E eu fui. Só que assim, eu não conhecia ninguém, não tinha acesso a ninguém, então eu vou ficar com as senhoras. Então eu ia para onde elas iam. Chegava, tinha uma salinha lá com uma luz vermelha, elas ficavam lá nessa salinha com a caixa dourada, rezando uma coisa estranha que eu não entendia. E eu ficava lá com elas. Um belo de um dia, eu lembro como se fosse hoje, uma pregadora estava lá fazendo a pregação e ela falou assim: se você quer experimentar o que a gente está experimentando, se você quer rezar como a gente reza, peça agora para Jesus, porque Ele pode dar, basta pedir, basta acreditar. E aí eu pedi, eu falei: olha, Jesus, eu quero também fazer o que elas estão fazendo aí, eu quero rezar desse jeito, quero sentir isso. Eu só lembro de alguém me levantando, porque ali foi efusão, foi o repouso, foi tudo de Foi o uma pacote vez. completo. Foi o combo, né? Foi o combo. O combo salva essa alma perdida, né? Foi um Kamehameha bem Kamehameha, dado, um né? Hadouken. Bem dado, né? E aí eu comecei, eu não entendi ainda o que estava acontecendo, porque eu tinha de 10 para 11 anos. Mas a experiência foi real, ela foi concreta. E aí continuei indo no grupo de oração, ia para missa escondido, porque minha mãe não queria que eu fosse. Olha. Porque ela falava assim: você tem que estudar, menina, a igreja não dá futuro para ninguém. Você tem que estudar, você tem que estudar. Então o que eu fazia? Era muito aplicado nos estudos, para não ter problema com nota, para ela não pegar no meu pé, e saía surdinas. Meu avô e minha avó faziam meio que Ajudava, né? Para poder participar. Porque o que ela não queria que eu deixasse de estudar. Não era porque ela tinha qualquer problema com a igreja. Depois eu fui entender lá na frente. E aí comecei. Aí vem a Canção Nova, aí a gente começa a acompanhar. E aí, primeira vez que eu fui na Canção Nova, ainda nem tinha aquele rincão antigo, sabe? Era no Capelão do Sapê ainda? Era ainda bem antigo, Nossa, assim. eu Era, lembro. era década de 90 ainda, né? Era o Capelão do Sapê. Eu lembro que demorou para construir o palco. Então. E assim, foi as primeiras vezes, as primeiras experiências, e a nossa referência era essa. Né? Era a Canção Nova, eram as coisas. E aí eu fui caminhando. Quando eu cheguei ali por volta de 14, 15 anos, eu comecei a ficar incomodado. Eu sabia que Deus me queria na igreja, mas queria algo a mais de mim, e eu não sabia dizer o que era. Tanto que na minha cabeça era ser de comunidade, era ir para a Canção Nova, enfim, um monte de coisa. Aí eu fui vivendo a minha vida normalmente, estudando, fazendo as coisas, namorando, fazendo o que um jovem faz. E, junto disso, vivendo na renovação, ajudando na pregação, na música, enfim. Com 18 anos, eu prestei vestibular, consegui uma bolsa de 100% no Mackenzie. Aí comecei letras, com ênfase em tradução. Olha Né? que fera. Eu ia fazer, mas não fiz. E aí, estava trabalhando no Banco Real, na época o Santander era Banco Real, namorava, tinha reconhecimento na igreja, tudo que um jovem com essa idade queria ter, eu tinha. Só que não era mais suficiente, porque Deus ele é engraçado, né? É um poço, realmente, quanto mais você tem, mais você quer. Então, antes, um final de semana, me satisfazia estar na igreja. Depois era um final de semana e 3 dias à noite. Depois era um final de semana, 3 dias à noite e um pouquinho da sexta-feira à tarde. Daqui a pouco eu vi que tudo que eu fazia ainda não era suficiente para responder o que tinha dentro de mim. E eu deitava a cabeça no travesseiro e me sentia triste, me sentia incompleto. E me sentia mal porque eu tinha tudo que os jovens da minha idade queriam ter e não tinham, e eu estava sendo ingrato com Deus. Aí eu fui procurar um médico. Achei que tivesse com depressão. E o médico falou: não, você não tem depressão. Você tem que procurar aí seu xamã, seu pastor, alguém aí, que esse negócio aí é eles que vão resolver. Aqui eu não vou fazer nada. Você não tem né? nada. Física, biologicamente, não tem. E aí eu fui procurar um padre, né? Um padre salesiano. Por quê?
Porque se a minha referência é Canção Nova, minha Padre referência Jonas de padre é Salesiano. Padre Jonas. Vou ler Vocação, Desafio de Amor, li, é isso, eu tenho que ser salesiano. Só que eu não sabia o que o Padre Jonas tinha passado lá dentro, né? Eu só sabia que ele tinha sido salesiano, né? Anta. Leiam tudo, gente. Leiam tudo. Tudo, né? Já vai ficar um mistério Já agora, fica a né? dica, Fica né? a dica já. Aí eu fui, então. Esse padre era salesiano e ele me acompanhou, né? Falou, você tem que vir aqui mais sábados. Na verdade, o que ele fez comigo durante aquele 1 ano de encontro foi uma preparação para aquilo que eles chamam de projeto de vida. Até que chegou um dia que ele falou assim, eu vou na sua casa hoje te levar. Eu falei, mas por que você vai me levar na minha casa? Não, porque eu preciso ir. E aí chegamos em casa, era uma volta de 10 horas da manhã, ele ficou lá quase até 11 horas da noite. E ali naquela mesa a gente tomou café, a gente almoçou, a gente chorou. Meu pai e minha mãe se reconciliou com a igreja. E ele disse, seu filho está pronto. Ele só não avança porque vocês precisam abençoá-lo. Porque eu sou fruto de um aborto, né? Então, assim, a minha mãe, ela namorou com meu pai biológico, durante 4 anos. Quando estava tudo pronto para casar, ela descobriu que ele tinha uma outra mulher nas mesmas condições. Aí ela falou assim, não, se é assim antes do casamento, depois do casamento vai ser pior. Então eu não quero ficar com você. E meu pai, que tinha na época condições financeiras melhores do que as da minha mãe, ele falou assim, não, então nós vamos resolver, não, já que não vai ter nada, então você também não vai ficar com essa responsabilidade. E ele pagou para ela um tratamento com vacinas abortivas. Nossa. E ela tomou as vacinas, né? Ela tomou as vacinas e nada acontecia com a criança. Aí ela tomou a garrafada, que disse que se fizesse a garrafada com canela, com um monte de coisa, adiantava. E nada acontecia com a criança. E ela foi tomando tudo que falavam para ela, buchinha do norte, e nada acontecia com a criança. Até que ela chegou numa das últimas ultrassons, ela falou pro médico assim, doutor, eu tô com medo. Ele, por quê? Ela, porque eu tomei isso para não ter essa criança e a barriga está só crescendo. Aí o médico falou para ela assim, você é uma irresponsável. Porque por tudo que você tomou, seu filho vai nascer com muitos problemas. Com muitas deformações. Gente, ultrassom na década de 80, eu sou de 85, isso era 84. Não era como a de hoje, que você Sim. consegue ver tudo, Hoje mapear tem tudo, 3D, né? tem Não, sei o hoje quê. é. Nossa, Você até fala que a criança pode escolher o sexo hoje. é, Não é? Na minha época a gente sabia, era homem e mulher. Ela cresce, ela escolhe o que ela vai homem. ser, a raça dela, Na minha época era assim. o planeta de origem, né? As coisas estão tão evoluídas, mas tudo bem, fecha parênteses. Muito bom. E aí, minha mãe entrou num danger ali, né? O que vai nascer, né? Vai nascer um avatar. Né? E então, aquele sentimento de repulsa se transformou num sentimento de superproteção. E aí, neste dia, na mesa, ela disse para o padre, eu lutei contra a igreja até hoje, porque eu sabia que um dia Deus viria pedir aquilo que era dele. Né? Porque quando eu tomei tudo aquilo, que eu peguei ele pela primeira vez nos braços e vi que nada tinha acontecido com a criança, eu sabia que ele não era meu. Nossa, forte, hein? Olha, Né? E aí, então, vamos para o seminário. E aí eu fui para o seminário, salesiano, morei 1 ano em Piracicaba, morei 2 anos em Lorena, até que meu reitor começou a descobrir que eu ia na missa da Canção Nova em Lorena. Né? Ah, porque estava ali pertinho do oratório. você né? foi na missa do desertor. Né? Então, assim, né? Não sei se ele vai assistir, acho que não. Mas aí começou a dar ruim. Aí ele falou assim, não, você tem que ir para Canção Nova, vai para Canção Nova de vez, que lá é o seu lugar, tal. Ele até brincou na época, falou assim, outro Padre Jonas não, né? Então, vá para lá, fique lá, né? Enfim, hoje a família salesiana, tudo bem, paz e amor, todo mundo feliz, né? Com os carismas conciliados. Mas na época foi isso que aconteceu comigo. Né? E eu voltei falando assim, bom, tentei ser salesiano, não deu certo, Canção Nova uma possibilidade, não sei, vou voltar para casa. Mas já sabia que queria ser padre. Então, vou estudar filosofia. Comecei a fazer filosofia. Um belo de um dia, teve uma ordenação, me chamaram para ir, eu fui. No final da ordenação, o bispo da diocese, meu bispo emérito, mandou me chamar na sacristia. Falei assim, você que é o salesiano? Eu falei, sou. De alguma forma, De sou, alguma né? forma, É. tamo aí. Aí ele falou para mim assim, eu vi sua história, fiquei sabendo e tal. Tá bom para você mudar para o seminário amanhã. Nossa. Eu virei para ele e falei, mas como assim mudar para o seminário amanhã? Acabei de sair de um seminário faz 1 mês e meio.
Porque sempre tinha sempre tem esse mistério, né? Saiu do seminário por quê? Aprontou? O que aí fez? tem um certo castiguinho. Aquela Você fica coisa ali, ó, no assim, cantinho ali, fica peraí, deixa a ali, gente não sei investigar o você quê, primeiro. Vamos investigar, saber do que você gosta. Você reza Ave Maria, o Pai Nosso, né? Enfim. Quem entendeu, entendeu. Aí eu acho que ele viu que os testes todos já Já não precisavam né? ser feitos, né? Tá bom ou não tá para você mudar amanhã pro seminário? Tá. Então, bem-vindo ao seminário da Diocese de Bragança Paulista, que ele vai ser seu reitor, tal, conversa com ele, foi assim. Que legal. Porque era a que vontade de legal. Deus que eu fosse padre. Exato. E de surpresa, assim, né? Esse convite, pô, você vai à missa. Não, isso não existe. Né? Isso Não é, existe. porque realmente é um caminho árduo e é um caminho... E ali você teve essa dúvida ali também da canção nova? Na hora não, você falou, não, Deus tá chamando. Tive. Teve. E aí fiz um processo, que eu acho que eu cheguei a fazer uns 2, 3 encontros, mas tive uma infelicidade na época do processo, enfim. Alguém que me avaliou disse que eu não tinha vocação nem para ser padre, nem para ser da canção nova. Depois a gente quer saber quem foi. Né? Vocacional. Entendeu? E aí, Brincadeira. hoje eu sou padre. Amém. Né? E hoje eu ajudo muito a canção nova.